Bem-vindos, amigos, a mais uma história para embalar seus sonhos, ou talvez para mantê-los acordados, pensando no que vem depois. Acomodem-se, fechem os olhos e deixem a mente viajar para um lugar distante, perdido no tempo. Hoje, vamos para São Lourenço, uma vila pequena, tão escondida no interior do Brasil, que se você piscasse, talvez nem notasse que ela existia. Estamos na década de 1920, um tempo em que a vida era mais lenta, as estradas eram de terra e as histórias, as histórias tinham um jeito de se tornarem lendas. Imagine uma vila aninhada entre montanhas cobertas de neblina, com uma floresta tão densa que parecia sussurrar segredos a quem passasse por ela. São Lourenço era assim, um punhado de casinhas de taipa, uma praça com uma figueira enorme no centro e uma igrejinha branca que parecia segurar a vila inteira nos braços. O sino da igreja tocava de manhã cedinho, chamando os moradores para a missa ou avisando que o dia tinha começado. Era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde as galinhas cacarejavam mais alto que as conversas e onde o maior evento do ano era a festa de São João, com fogueira, milho assado e um forró que durava até o sol raiar. Mas São Lourenço tinha seu lado quieto, quase misterioso. À noite, quando o vento soprava pelas montanhas, parecia carregar vozes que ninguém conseguia explicar. Os mais velhos diziam que era o espírito da floresta. Outros juravam que eram os santos conversando no céu. E claro, tinha sempre aquele tio que, depois de umas doses de cachaça, garantia que já tinha visto vultos dançando na praça à meia-noite. Coisa de imaginação, dizia Dona Maria, a dona da venda, enquanto servia café coado. Mas, no fundo, todo mundo ali acreditava um pouquinho no que não podia ser explicado. No coração dessa vila vivia João Batista, o homem que está no centro da nossa história. João não era o tipo de cara que chamava a atenção. Não era de falar muito, mas quando abria a boca, as palavras saíam com um peso que fazia todo mundo parar para ouvir. Ele era agricultor, daqueles que acordavam antes do galo para trabalhar nos campos de milho e mandioca. Tinha mãos calejadas, um chapéu de palha que parecia parte do corpo e olhos que pareciam enxergar um pouco além do que estava na frente dele. Alguns diziam que João era sábio, outros achavam que ele era só esquisito. Ele lê livros velhos, cheios de poeira, cochichava a vizinhança. E não é qualquer livro, não. É coisa de santo, de profeta. João não era exatamente um galã. Magro, com a pele queimada de sol, ele tinha aquele tipo de rosto que parecia carregar mais anos do que realmente tinha. Aos 35 anos, já parecia mais velho, talvez por causa da vida dura no campo, ou por aquelas dores que ele mencionava de vez em quando. É só cansaço, ele dizia, rindo, quando alguém perguntava. Mas a verdade é que João não estava bem. Nos últimos meses, ele andava mais quieto, com o rosto pálido, como se algo estivesse pesando nos ombros dele. A vila notava, claro. Em São Lourenço, ninguém escapava dos olhares curiosos. E então, num dia quente de primavera, a notícia caiu como um trovão. João Batista morreu. Foi assim, sem aviso. Ele estava no meio do milharal, com a enxada na mão quando simplesmente caiu. Não houve grito, não houve drama, só o silêncio de um corpo que desabou na terra vermelha. Os outros trabalhadores correram até ele, mas João não se mexia. Não respirava. O coração, disseram, tinha parado. Um dos homens, o velho Zé do Mato, que dizia conhecer de tudo um pouco, colocou a mão no peito de João e balançou a cabeça. Se foi, murmurou. E assim, sem mais nem menos, a vila perdeu um dos seus. A notícia correu mais rápido que o vento. Em poucas horas, São Lourenço inteira sabia. As mulheres choravam na porta das casas, os homens tiravam o chapéu em respeito, e as crianças, que nunca entendiam bem essas coisas, perguntavam por que todo mundo estava tão triste. A família de João, a esposa Clara, uma mulher de olhos gentis e os 2 filhos pequenos, estava devastada.
Clara segurava as mãos dos filhos enquanto tentava entender como a vida podia mudar tão repentino. Ele só precisava descansar, ela repetia, como se quisesse convencer a si mesma. A vila inteira se mobilizou para o velório. Em São Lourenço, a morte era um evento comunitário. Não havia hospital, nem médico por perto, então a tradição mandava cuidar de tudo em casa. As mulheres mais velhas lavaram o corpo de João com água e ervas, vestiram-no com sua melhor roupa, uma camisa branca e uma calça de linho que ele só usava na missa de domingo. E o caixão foi levado para a igrejinha, onde seria o velório. Velas foram acesas, flores silvestres foram colhidas e o padre começou a organizar as orações. Mas enquanto a vila se preparava para dizer adeus, algo pairava no ar. Não era só tristeza, era uma sensação estranha, como se São Lourenço estivesse prendendo o fôlego. Talvez fosse a neblina que descia das montanhas naquela noite, ou o jeito como as velas tremiam mesmo sem vento. Ou talvez fosse o fato de que, no fundo, ninguém acreditava que João Batista, aquele homem de olhos que viam além, podia simplesmente partir assim, sem deixar algo para trás. E amigos, vocês sabem como são essas histórias. Às vezes, a vida gosta de brincar com a gente. Às vezes, o que parece o fim é só o começo de algo que ninguém, nem nos melhores sonhos ou pesadelos, poderia imaginar. Então, fechem os olhos, respirem fundo e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, a história de João Batista está só começando. Aquela vilinha perdida no tempo, onde o vento parece contar histórias e as montanhas guardam segredos. Acomodem-se, peguem uma xícara de chá ou talvez um copo d'água porque essa história vai esquentar. No último capítulo, conhecemos João Batista, o agricultor de olhos profundos que parecia saber mais do que dizia. E agora preparem-se, porque a vida em São Lourenço está prestes a virar de cabeça para baixo. Vamos voltar àquele dia quente de primavera, quando a vila recebeu a notícia que ninguém esperava. João Batista estava morto. Era uma manhã como outra qualquer. O sol brilhava forte, fazendo o milharal reluzir como se fosse feito de ouro. João estava lá, no meio do campo, com a enxada na mão, o chapéu de palha meio torto na cabeça. Ele trabalhava ao lado de outros homens, todos suando sobre o calor, trocando piadas e falando sobre a próxima colheita. Mas João estava mais quieto que o normal. "Tá com cara de quem viu um fantasma", brincou o jovem Manuel, um dos trabalhadores. João só deu um meio sorriso, daqueles que não dizem nada, e continuou cavando. Ninguém pensou muito nisso, afinal, João sempre foi meio esquisito, não era? Mas então, sem aviso, ele caiu. Foi tão rápido que parecia que a terra tinha puxado ele para baixo. A enxada escorregou da mão, o chapéu rolou no chão e João ficou lá, deitado, imóvel como uma pedra. Os outros homens pararam, confusos. "João, levanta, homem!" gritou Manuel, ainda achando que era brincadeira. Mas quando se aproximaram, viram que não tinha graça nenhuma. João não se mexia, não respirava. O velho Zé do Mato, que sempre se achava o sábio da vila, correu até ele e colocou a mão no peito. "Nada", disse com a voz pesada. O coração parou. A notícia correu como fogo no mato seco. Em São Lourenço, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, não demorou para a vila inteira estar falando sobre a morte de João. "Mas como assim?" perguntavam as mulheres na venda da Dona Maria. "Ele era novo, não era velho assim." Outros lembravam das dores que João vinha sentindo, aquele cansaço que ele tentava esconder com um sorriso. "Era o coração, só pode", dizia o seu Antônio, que jurava entender de medicina porque uma vez ajudou a curar uma vaca. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Não tinha médico em São Lourenço, e a cidade mais próxima ficava a 2 dias de carroça. Então, como sempre, a vila confiou no que os olhos viam. João estava morto. A família de João foi a que mais sofreu.
Clara, a esposa, ficou como se tivesse levado um soco no peito. Ela era uma mulher forte, do tipo que segurava a casa com uma mão e os filhos com a outra, mas naquela manhã ela parecia pequena, frágil. Os 2 filhos, Ana e Pedro, ainda crianças, não entendiam direito. "O papai está dormindo?", perguntou Ana com os olhos cheios d'água. Clara só abraçou os 2, sem saber o que dizer. A vila inteira se juntou para ajudar. Em lugares como São Lourenço, a morte não era só da família, era de todos. As mulheres levaram comida, os homens ajudaram a preparar o caixão e até as crianças pararam de correr na praça, como se soubessem que o silêncio era necessário. O corpo de João foi levado para a casa da família, onde as mulheres mais velhas começaram o ritual de preparar o morto. Era uma tradição antiga, quase sagrada. Dona Francisca, a avó de Clara, liderava o grupo. Com mãos firmes, ela lavou o corpo com água morna misturada com ervas, como alfazema e alecrim, que diziam ajudar a alma a encontrar paz. "Ele está tão calmo", murmurou Dona Francisca, enquanto passava o pano no rosto de João. Mas entre as mulheres havia um murmúrio. Algo não parecia certo. O corpo de João não estava rígido como deveria. A pele, mesmo horas depois, ainda tinha um calor estranho. "É só impressão", disse Dona Francisca com a voz firme, mas até ela parecia hesitar. Enquanto isso, a vila se preparava para o velório. O caixão, feito às pressas pelo seu Geraldo, o carpinteiro, era simples, de madeira crua, mas feito com cuidado. João foi vestido com a camisa branca que usava na missa e a calça de linho que Clara guardava para ocasiões especiais. "Ele tá bonito", disse Clara com a voz embargada, enquanto ajeitava o colarinho, mas os olhos dela não desgrudavam do rosto do marido, como se esperasse que ele fosse abrir os olhos e rir, dizendo que era tudo uma brincadeira. A igrejinha de São Lourenço foi escolhida para o velório. Era o lugar onde João foi batizado, onde se casou com Clara, onde levava os filhos todo domingo. As velas foram acesas, enchendo o ar com um cheiro de cera derretida. Flores silvestres, colhidas pelas crianças, foram espalhadas ao redor do caixão. O padre, um homem de barba branca chamado Padre Vicente, começou a organizar as orações. Mas no fundo havia uma tensão. As pessoas cochichavam. Ele era tão novo. E aquelas dores, será que era castigo? Perguntava outra. Em São Lourenço, onde a fé andava de mãos dadas com a superstição, a morte de João parecia mais do que um simples adeus. E assim, enquanto a vila se reunia para dizer adeus a João Batista, algo pairava no ar. Não era só o cheiro das velas ou o peso do luto. Era como se São Lourenço soubesse, lá no fundo, que essa história não tinha acabado. Que João, aquele homem quieto, com olhos que viam além, ainda tinha algo a dizer. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para a igrejinha, onde as velas tremem e o silêncio esconde um mistério. No próximo capítulo, tudo vai mudar. A nossa história em São Lourenço. Aquela vilinha onde o tempo parece andar mais devagar, mas os mistérios correm rápido. Ajeitem-se, talvez com uma manta, porque a noite está chegando e com ela o ar fica mais pesado. No último capítulo, vimos a vila ser sacudida pela morte repentina de João Batista, o agricultor de olhos que pareciam carregar segredos. Agora, a igrejinha de São Lourenço está pronta para o velório e a vila inteira se reúne para dizer adeus. Mas, como vocês já devem desconfiar, em São Lourenço as coisas nunca são tão simples quanto parecem. Vamos entrar na igreja, onde as velas tremem e o silêncio sussurra algo que ninguém quer ouvir. A igrejinha de São Lourenço era o coração da vila. Pequena, com paredes brancas descascando e um sino que tocava meio desafinado, ela era o lugar onde tudo acontecia. Batizados, casamentos e, claro, velórios. Naquela noite de primavera de 1920, o ar estava quente, mas uma brisa fria descia das montanhas como se a própria natureza soubesse que algo estava fora do lugar. O caixão de João Batista, de madeira simples, foi colocado bem na frente do altar,
cercado por velas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Flores silvestres colhidas pelas crianças enfeitavam o chão, enchendo o ar com um perfume doce misturado ao cheiro forte da cera derretida. A vila inteira apareceu. Era assim em São Lourenço. Quando alguém partia, todos vinham prestar respeito, mesmo que fosse só para fofocar depois na venda da Dona Maria. Clara, a esposa de João, estava lá, sentada na primeira fileira, com os filhos, Ana e Pedro, agarrados a ela. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela segurava a cabeça erguida, como se quisesse mostrar força. Ao redor, as mulheres rezavam o terço, suas vozes suaves subindo e descendo como uma canção triste. Os homens, muitos ainda com terra nas botas do dia de trabalho, ficavam mais ao fundo, murmurando entre si. Até o seu Antônio, que jurava entender de medicina por causa daquela história da vaca, estava lá, balançando a cabeça como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. O padre Vicente, com sua barba branca e um jeito calmo que acalmava até os corações mais inquietos, liderava as orações. Ele falava sobre a vida eterna, sobre como João agora estava com os anjos. Mas, entre uma oração e outra, ele lançava olhares para o caixão como se algo o incomodasse. E não era só ele. Havia um burburinho na igreja, um tipo de tensão que ninguém queria admitir. As pessoas cochichavam, apontando para o caixão com olhares furtivos. "Ele tá muito vivo, não tá?" disse uma mulher baixinho para a amiga ao lado. "Para com isso, Benedita. É pecado falar assim." Mas até ela não parecia tão segura. Sabe, amigos, em vilas como São Lourenço, a linha entre o real e o imaginário é fininha. Todo mundo ali cresceu ouvindo histórias de almas penadas, de santos que apareciam em sonhos e de mortos que, bem, às vezes não estavam tão mortos assim. Então, quando alguém notou que o rosto de João parecia diferente, o boato correu. "Olha a pele dele!" cochichou o jovem Manuel, que ainda estava abalado por ter visto João cair no milharal. "Não tá com cara de morto, tá com cara de quem tá dormindo." Dona Francisca, que tinha lavado o corpo, franziu a testa e mandou ele calar a boca. "É só o calor, menino. Deixa o homem descansar em paz." Mas o calor não explicava tudo. O corpo de João, deitado no caixão, não parecia como os outros. A pele ainda tinha um tom rosado, como se o sangue ainda corresse por baixo. As mãos, cruzadas sobre o peito, pareciam relaxadas, não duras como deveriam estar horas após a morte. E se você olhasse de perto, coisa que ninguém queria fazer, parecia até que o peito dele subia e descia, só um pouquinho, como se ele estivesse respirando. "É impressão", dizia Dona Maria, que tinha trazido um bolo de milho para a família. Mas até ela, que não acreditava em histórias de vulto, ficou olhando para o caixão mais tempo do que o normal. As crianças, que deveriam estar quietas, começaram a ficar inquietas. Ana, a filha de João, puxou a saia da mãe e perguntou, com aquela voz que só criança tem: "Mamãe, por que o papai está tão bonito?" Clara sorriu, mas foi um sorriso triste que não chegou aos olhos. Ela ajeitou o cabelo da filha e disse: "Porque ele está com Deus agora, minha filha." Mas no fundo, até Clara sentia algo estranho. Ela não conseguia tirar os olhos do rosto de João, como se esperasse que ele fosse abrir os olhos e disser que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. Enquanto o padre Vicente continuava as orações, a noite avançava. A igrejinha estava cheia, mas o silêncio era tão grande que dava para ouvir o crepitar das velas. De vez em quando, uma brisa entrava pelas janelas abertas, fazendo as chamas dançarem ainda mais. E então veio o primeiro sinal. Uma das velas, bem do lado do caixão, apagou sozinha. Ninguém falou nada, mas todos notaram. "É o vento", disse o padre com a voz firme, mas até ele parecia hesitar. Outra vela apagou. E outra. Agora, até os mais céticos estavam começando a se mexer desconfortavelmente nos bancos de madeira. E aí, amigos, que a vila de São Lourenço começou a sentir que algo estava errado, muito errado. As orações continuavam, mas as vozes estavam mais fracas, como se todos estivessem esperando por algo. Algo que ninguém podia explicar. Algo que, bem, estava prestes a acontecer. Então, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque na igrejinha de São Lourenço, a noite está só começando
E João Batista, ele tem algo a dizer. Olá, amigos São Lourenço, onde a noite parece segurar a vila num abraço apertado e as velas da igrejinha tremem como se soubessem de algo que ninguém mais sabe. Acomodem-se, talvez com um travesseiro macio, porque a história que estamos contando está prestes a dar uma virada que ninguém em São Lourenço poderia imaginar. No último capítulo, vimos o velório de João Batista, com a vila reunida, os cochichos sobre o corpo que parecia vivo demais e aquelas velas que insistiam em apagar. Agora, segurem a respiração, porque o que vem a seguir é o coração dessa história. Vamos voltar para a igrejinha, onde o silêncio está prestes a ser quebrado de um jeito que ninguém nunca vai esquecer. Era tarde da noite e a igrejinha de São Lourenço estava cheia, mas quieta como um cemitério. As velas, mesmo com algumas apagando sem motivo, ainda jogavam sombras nas paredes, fazendo o rosto de João Batista, deitado no caixão, parecer quase vivo. Clara, a esposa, segurava as mãos dos filhos, Ana e Pedro, enquanto tentava não olhar muito para o marido. O padre Vicente continuava suas orações com aquela voz calma que parecia segurar a vila inteira no lugar. Mas o ar estava pesado, como se todo mundo estivesse esperando algo sem saber o quê. Até o seu Antônio, que sempre tinha uma explicação para tudo, estava quieto, só mexendo no chapéu como se quisesse se distrair. De repente, um som. Não era alto, mas foi o suficiente para fazer todo mundo parar. Um gemido, baixo, rouco, vindo do caixão. As pessoas se entreolharam, pensando que era coisa da cabeça. É o vento, murmurou Dona Maria, que nunca acreditava em nada que não pudesse explicar. Mas então, o gemido veio de novo, mais claro, mais humano. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, João Batista, sim, o João Batista, que todos juravam estar morto, abriu os olhos. Foi como se o tempo parasse. Os olhos dele, aqueles olhos que sempre pareciam ver além, brilharam na luz fraca das velas e ele se mexeu, devagar, como se estivesse acordando de um sono pesado. O grito que veio em seguida foi da Benedita, que nunca foi boa em esconder o que sentia. "É o diabo!" Ela berrou, derrubando o terço no chão e correndo para a porta. O pânico se espalhou como fogo. As mulheres gritavam, os homens tropeçavam nos bancos de madeira e as crianças se agarravam às mães sem entender o que estava acontecendo. Clara, que estava perto do caixão, ficou parada, com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que via. Ana, a filha, deu um passo à frente e disse, com a voz tremendo, "Papai!" Pedro, menor, só chorava, escondendo o rosto na saia da mãe. João tentou se sentar no caixão, mas estava fraco, com os movimentos lentos, como se o corpo não soubesse direito como funcionar. O padre Vicente, que não era homem de se assustar fácil, largou a Bíblia e correu para ajudar, segurando João pelos ombros. "Calma, meu filho, calma!" ele dizia, mas até a voz dele tremia. João abriu a boca e o que saiu não era exatamente uma conversa normal. Era um som estranho, uma mistura de palavras desconexas, como se ele estivesse falando em outra língua. "A luz vem, as vozes", ele murmurava, com os olhos arregalados, olhando para um ponto que ninguém mais via. A vila, que já estava em choque, ficou ainda mais confusa. "Ele está possuído!" gritou alguém no fundo da igreja. "É um milagre de Deus!" disse outra voz, provavelmente da Dona Francisca, que sempre via os santos em tudo. O caos tomou conta. Algumas pessoas correram para fora, tropeçando na escadinha da igreja. Outras ficaram paralisadas, olhando para o João como se fosse um fantasma, ou algo pior. O velho Zé do Mato, que tinha jurado que João estava morto, ficou branco como cera, murmurando, "Eu juro que não tinha pulso." Manuel, o jovem, que trabalhava com João no campo, estava na porta, meio rindo, meio apavorado, como se não soubesse se aquilo era uma brincadeira ou o fim do mundo. Até o seu Antônio, que sempre tinha uma explicação, só conseguiu dizer, "Isso não é coisa de vaca nenhuma." Clara finalmente saiu do transe e correu para o caixão, segurando o rosto de João com as mãos trêmulas. "João, meu amor, você está vivo?" ela perguntou com lágrimas escorrendo. João olhou para ela, mas parecia não reconhecer direito. Ele continuava falando ou tentando falar, com palavras que não faziam sentido. "As luzes, as sombras, elas cantam.
ele disse com a voz fraca antes de fechar os olhos de novo e desmaiar no caixão. Por um momento, todos pensaram que ele tinha morrido de novo. E o silêncio voltou, mais pesado do que nunca. O padre Vicente tomou o controle pedindo calma e mandando buscar água. Ele está vivo, é um milagre de Deus, ele dizia, tentando trazer ordem ao caos. Mas nem todos acreditavam nisso. Alguns, como Benedita, que ainda estava na porta segurando o peito, juravam que era coisa do outro lado. Outros, como Dona Maria, insistiam que devia ser algum erro, que João nunca tinha morrido de verdade. Mas, no fundo, ninguém sabia o que estava acontecendo. O que João dizia, aquelas palavras estranhas sobre luzes e sombras, ficou na cabeça de todos, como uma música que você não entende, mas não consegue esquecer. Então, amigos, respirem fundo, porque a noite em São Lourenço está longe de acabar. Fechem os olhos, segurem o cobertor e venham comigo para o próximo capítulo, porque João Batista, o homem que voltou do próprio velório, tem mais para contar. E a vila nunca mais será a mesma. A noite parece ter olhos e o silêncio guarda segredos que ninguém ousa entender. Acomodem-se, talvez com uma luz fraquinha ao lado, porque a história de João Batista, o homem que acordou no próprio velório, está ficando mais estranha a cada momento. No último capítulo, vimos o caos na igrejinha, com o João abrindo os olhos, causando gritos, correria e até a pobre Benedita achando que o diabo tinha aparecido. Agora, vamos mergulhar no que João disse, ou tentou dizer, quando voltou do que todos pensavam ser o além. Prepare-se, porque essas palavras vão ficar na cabeça de vocês, como ficaram na de São Lourenço. Depois do susto, a igrejinha de São Lourenço estava um pandemônio. Metade da vila tinha corrido para a rua, tropeçando nas saias e nos bancos de madeira. A outra metade ficou, paralisada, olhando para João Batista, que agora estava deitado em casa, levado às pressas por Clara e Padre Vicente. Ele não estava mais no caixão, graças a Deus, ou a sei lá o quê, mas ainda estava fraco, com o rosto pálido e os olhos meio abertos, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Clara, sentada ao lado dele, segurava sua mão, tentando entender se aquilo era um milagre, uma maldição ou só uma confusão danada. Mas o que realmente marcou a vila não foi só o fato de João ter acordado. Foram as palavras que saíram da boca dele. Quando ele se sentou no caixão, antes de desmaiar de novo, ele falou coisas que ninguém entendeu. Não era português, ou pelo menos não o português que a vila conhecia. Era uma mistura de sons, como se ele estivesse cantando uma música estranha ou rezando numa língua que não existia. A luz vem das sombras, elas cantam no escuro, ele murmurou, com a voz rouca, como se estivesse puxando as palavras de um lugar bem fundo. E então, mais baixo, quase num sussurro, o fim está chegando, mas não é o fim. A vila, que já estava de cabelo em pé, ficou ainda mais perdida. O padre Vicente, tentando manter a calma, disse que era só delírio, que João estava confuso depois de voltar, mas nem ele parecia convencido. As palavras de João tinham um peso, uma força que fazia o ar da igrejinha parecer mais denso. Dona Francisca, que sempre via santos em tudo, jurou que João estava falando com anjos. "É mensagem divina", ela dizia, abanando o rosto com um leque de palha. Já a Benedita, que ainda não tinha se recuperado do susto, insistia que era coisa do outro lado. "Eu disse que era o diabo", ela repetia, segurando o terço como se fosse uma arma. E o seu Antônio, bem, ele só balançava a cabeça e murmurava: "Isso não explica nada, nem vaca faz isso." Os mais jovens, como Manuel, tentavam rir para aliviar a tensão. "Ele deve ter comido um milho estragado e está falando besteira", brincou. Mas até ele olhava para os lados, como se esperasse que algo fosse pular das sombras. A verdade é que ninguém sabia o que fazer com aquelas palavras. Elas não faziam sentido, mas também não pareciam aleatórias. Era como se João estivesse vendo algo, um pedaço de um sonho que lhe trouxe de volta, ou, como alguns começaram a cochichar, de um lugar onde ninguém deveria estar. Enquanto João descansava em casa, com Clara cuidando dele, a vila se reuniu na praça para tentar entender o que tinha acontecido. As conversas eram um misto de medo, curiosidade e, claro, fofoca.
Cada pessoa que estava na igrejinha tinha uma versão do que João disse. O velho Zé do Mato, que ainda estava branco de susto por ter declarado João morto, jurava que ouviu ele falar sobre uma cidade de fogo no céu. Dona Maria, sempre prática, disse que era só ele repetindo pedaços de hinos da igreja, mas até ela admitiu que nunca ouviu hino nenhum falar de sombras que cantam. E as crianças, que sempre pegam os pedaços mais estranhos das histórias, começaram a contar que João tinha falado de olhos que vigiam do escuro. O que tornava tudo mais esquisito era que algumas palavras de João pareciam ecoar coisas que a vila já conhecia. São Lourenço era cheia de histórias antigas, passadas de avô para neto, sobre profetas que viam o futuro e santos que falavam com os mortos. Havia uma lenda local sobre uma mulher, lá pelos anos 1800, que dizia ter visto o fim do mundo numa visão, com fogo caindo do céu e sombras dançando. Quando alguém lembrou disso, o burburinho cresceu. "Será que João viu a mesma coisa?" perguntou uma das mulheres na venda. "Para com isso, mulher, isso é papo de doido", retrucou Dona Maria, mas até ela parecia intrigada. Enquanto isso, em casa, João começava a se recuperar, mas não falava muito. Clara dizia que ele parecia perdido, como se uma parte dele ainda estivesse em outro lugar. Quando ela perguntou o que ele quis dizer com aquelas palavras, João só balançou a cabeça e murmurou: "Eu não sei, mas elas estavam lá." Clara, que já estava exausta de tanto medo e esperança, não insistiu. Mas à noite, enquanto a vila dormia, ou tentava dormir, ela ouviu João falando sozinho, deitado na cama, repetindo pedaços das mesmas frases. "A luz, as sombras, elas sabem." São Lourenço, que nunca foi boa em guardar segredos, transformou as palavras de João num mistério coletivo. Alguns achavam que ele tinha voltado com uma mensagem divina, outros que ele tinha sido tocado por algo que não era de Deus. E tinha quem, como Manuel, só queria rir e esquecer, mas até ele sonhava com aquelas palavras à noite. O que ninguém podia negar é que João Batista, o homem que acordou no próprio velório, tinha trazido algo com ele. Algo que a vila de São Lourenço não ia esquecer. Então, amigos, fechem os olhos, respirem fundo e venham comigo para o próximo capítulo, porque as palavras de João ainda ecoam e São Lourenço está começando a perceber que essa história está longe de acabar. A vila ainda está tentando entender o que aconteceu naquela noite na igrejinha, quando João Batista abriu os olhos e falou palavras que ninguém conseguiu decifrar. Acomodem-se, talvez com um copo de leite quente, porque hoje vamos olhar para trás, para a vida de João, antes de ele virar o homem que desafiou a morte. No último capítulo, as palavras estranhas de João, sobre luzes, sombras e um fim que não era o fim, deixaram a vila num misto de medo e fascínio. Agora, vamos descobrir quem era João Batista e por que talvez ele sempre tenha sido um pouco diferente. Vamos voltar no tempo, para os campos e as noites quietas de São Lourenço. João Batista não era o tipo de homem que chamava atenção na multidão. Magro, com o rosto queimado de sol e um chapéu de palha que parecia grudado na cabeça, ele era só mais um agricultor numa vila cheia de agricultores. Mas se você perguntasse em São Lourenço, todo mundo tinha uma história sobre ele. João é quieto, mas quando fala, parece que sabe tudo, dizia Dona Maria enquanto varria a frente da venda. Ele lê aqueles livros velhos, cheios de poeira, cochichava Benedita, que, depois do susto no velório, agora havia mistério em tudo que João fazia. Nascido na própria vila, João cresceu como qualquer outro menino de São Lourenço, correndo pela praça, subindo nas árvores da figueira e aprendendo a manejar a enxada antes mesmo de saber escrever direito. Mas desde pequeno, ele tinha um jeito peculiar. Enquanto as outras crianças brincavam de pega-pega, João gostava de ficar sentado, olhando para o céu, como se estivesse esperando uma resposta das estrelas. "Esse menino tem a cabeça nas nuvens", dizia a mãe dele, Dona Rosa, rindo, mas com um toque de preocupação. E não era só isso. João gostava de ouvir as histórias dos mais velhos, especialmente as que falavam de santos, milagres e coisas que ninguém explicava. Quando cresceu, João se casou com Clara, uma moça de olhos gentis que conquistou a vila com seu jeito doce.
Eles construíram uma casinha simples, com um chão de terra batida, e tiveram 2 filhos, Ana e Pedro. João era um pai dedicado, mas sempre parecia carregar um peso que ninguém entendia. Às vezes, Clara o encontrava acordado de madrugada, olhando para o nada, como se estivesse ouvindo vozes que só ele escutava. É só cansaço, ele dizia, com um sorriso torto, mas Clara sabia que tinha mais coisa ali. O que realmente fazia João se destacar era o seu amor por livros. Numa vila onde a maioria mal sabia ler, João tinha uma pequena coleção de livros velhos que ele guardava numa caixa de madeira embaixo da cama. Eram livros de reza, histórias de santos e até uns livrinhos amarelados que ninguém sabia de onde vinham. Ele lê sobre profetas e coisas do céu, dizia o velho Zé do Mato, que achava isso tudo meio esquisito. Alguns juravam que João tinha aprendido a ler sozinho, o que em São Lourenço era quase tão impressionante quanto voltar do túmulo. Mas nem tudo sobre João era tão santo assim. Havia rumores, porque, em vila pequena, rumor é o que não falta, de que ele às vezes saía à noite para se encontrar com um curandeiro chamado Seu Raimundo, que morava numa casinha no meio da floresta. Seu Raimundo era uma figura misteriosa, com fama de conhecer ervas que curavam qualquer coisa e de falar com espíritos. Ele não é de Deus nem do diabo, é dos dois, brincava Manuel, o jovem que trabalhava com João no campo. Mas ninguém ria muito quando o assunto era Seu Raimundo. Diziam que ele ensinava coisas que não estavam nos livros da igreja, coisas que misturavam a fé dos santos com os costumes dos índios e dos escravos que já viveram por aquelas terras. Esses encontros com o curandeiro alimentavam as fofocas. Benedita, que agora viajou como uma mistura de santo e demônio, jurava que ele estava aprendendo coisas proibidas. Dona Maria, mais prática, achava que era só papo de que não tinha o que fazer. Se ele está falando com ervas, pelo menos não está falando com vultos, ela dizia, rindo. Mas no fundo, até ela se perguntava o que João buscava naquelas noites. Clara, que sabia dos passeios do marido, nunca falava muito sobre isso. Ele gosta de aprender, era tudo o que ela dizia, com um olhar que pedia para ninguém insistir. E tinha mais. João às vezes falava de sonhos estranhos. Não era sempre, mas de vez em quando, ele contava para Clara sobre visões de luzes brilhantes, vozes que cantavam em línguas que ele não entendia e sombras que pareciam vivas. Clara ouvia, preocupada, mas guardava tudo para si. Em São Lourenço, onde o catolicismo se misturava com histórias de encantados e almas penadas, sonhos assim podiam ser um sinal de bênção ou de algo bem pior. E João, com seu jeito quieto, nunca dava muitas explicações. Quando ele caiu no milharal, naquele dia quente de primavera, a vila não pensou muito no passado dele. Mas depois que ele acordou no velório, aquelas histórias voltaram com força. Ele sempre foi diferente, dizia a Dona Francisca, abanando o létio de palha. Talvez Deus já tinha escolhido ele. Outros, como Benedita, achavam que era o contrário. Quem mexe com o curandeiro não volta do mesmo jeito. Até o seu Antônio, que ainda estava tentando entender o que aconteceu, murmurou. Se ele voltou falando aquelas coisas, não foi vaca que ensinou. Enquanto João rezava em casa, com Clara cuidando dele, a vila começava a juntar os pedaços do passado dele, tentando encontrar sentido no que tinha acontecido. Quem era João Batista, afinal? Um homem comum que gostava de livros? Um aprendiz de curandeiro? Ou alguém que, sem saber, já estava marcado por algo maior? As respostas, amigos, ainda estavam por ver. Então, fechem os olhos, respirem fundo e venham para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, o passado de João está começando a lançar sombra sobre o presente. A vila ainda está de boca aberta, tentando entender como João Batista, o homem que todos juraram estar morto, abriu os olhos no próprio velório e falou coisas que ninguém decifrou. Acomodem-se, talvez com uma vela acesa para lembrar a igrejinha, porque hoje vamos trazer um pouco de luz, ou pelo menos tentar, para esse mistério. No último capítulo, mergulhamos no passado de João, com seus livros velhos, sonhos estranhos e visitas ao curandeiro da floresta.
Agora, a vila recebe um visitante que promete respostas, mas em São Lourenço, nada é tão simples quanto parece. Vamos ver o que acontece quando a ciência bate à porta de uma vila cheia de fé e medo. Depois do susto na igrejinha, São Lourenço estava um caldeirão de fofocas. João estava em casa, ainda fraco, sob os cuidados de Clara, que não sabia se chorava de alívio ou de medo. As palavras dele, aquelas sobre luzes, sombras e um fim que não era o fim, ecoavam na cabeça de todos. Benedita, que ainda segurava o terço como se fosse uma corda salva-vidas, jurava que João tinha voltado do inferno. Dona Francisca, sempre vendo santos, dizia que era um milagre. E o seu Antônio, bem, ele só balançava a cabeça e murmurava: nem vaca explica isso. Mas uma coisa era certa, a vila precisava de respostas, e rápido. Foi aí que alguém, ninguém lembra quem, porque em vila pequena todo mundo gosta de levar o crédito, sugeriu chamar um médico de verdade. São Lourenço não tinha médico. O mais próximo que chegavam disso era o Zé do Mato, que sabia tirar espinho de pé e fazer chá para dor de barriga. Então, mandaram um menino de carroça até a cidade grande a 2 dias de viagem para buscar o doutor Alfredo, um médico conhecido por entender de coisas modernas. A vila inteira ficou esperando, como se o doutor fosse chegar com uma resposta embrulhada em papel de presente. Quando o doutor Alfredo finalmente apareceu, São Lourenço parou para olhar. Ele era um homem magro, com óculos redondos e uma maleta preta que parecia carregar todos os segredos do mundo. Vestia um terno que, para os padrões da vila, era chique demais e falava com um sotaque que fazia as palavras soarem importantes. «Boa tarde, meus amigos», ele disse, descendo da carroça, enquanto a poeira da estrada ainda grudava nas botas. A vila, que nunca via forasteiro, ficou encantada e um pouco desconfiada. «Ele acha que é melhor que a gente», cochichou Benedita, já torcendo o nariz. O doutor foi levado direto para a casa de João. Clara, exausta, abriu a porta com um meio sorriso, agradecendo a Deus por alguém que talvez pudesse explicar o que estava acontecendo. João estava deitado, com os olhos abertos, mas ainda fraco, como se uma parte dele estivesse em outro lugar. O doutor Alfredo examinou ele com calma, usando instrumentos que a vila nunca tinha visto, um estetoscópio, que parecia uma cobra de metal, e um termômetro que Ana, a filha de João, achou que era um brinquedo. Ele mediu o pulso, olhou os olhos e fez anotações num caderninho que ninguém ousou espiar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o doutor reuniu a vila na praça. Todo mundo apareceu, até as galinhas que pareciam curiosas. Seu João Batista não estava morto, ele disse com a voz firme, como se estivesse dando aula. Ele sofreu um caso raro de catalepsia. A vila ficou em silêncio, tentando entender a palavra. «Catalepsia?» perguntou Manuel, franzindo a testa. «É tipo feitiço?» O doutor riu, o que não ajudou muito a conquistar a confiança da vila. «Não, meu jovem. É uma condição em que o corpo fica paralisado, como se estivesse morto. O coração bate tão devagar que ninguém percebe e a pessoa parece, bem, morta». Ele explicou que a catalepsia podia ser causada por cansaço extremo, doença ou até um susto grande. «João deve ter passado por algo assim no campo», disse o doutor, ajustando os óculos. «Ele não morreu, só parecia morto». A vila ouviu, mas não engoliu. Catalepsia? Isso soava como conversa de cidade grande, coisa de quem não entende o que acontece nas montanhas de São Lourenço. Dona Francisca cruzou os braços e disse: «Se fosse tão simples, por que as velas apagaram?» perguntou Dona Maria, que apesar de ser prática, não resistia a um bom mistério. Manuel, tentando aliviar o clima, brincou que talvez o João só quis dar um susto na gente, como vingança, por nunca terem lido os livros dele, mas ninguém riu muito. A verdade é que a explicação do doutor era lógica, mas São Lourenço não vivia de lógica, vivia de fé, medo
e aquelas histórias que passavam de avô para neto. Quando o doutor Alfredo foi embora, de volta para a cidade, a vila ficou com mais perguntas do que respostas. João, ainda em casa, parecia melhorar, mas as palavras dele continuavam ecoando. E no fundo, a vila sabia. Catalepsia ou não, o que aconteceu na igrejinha não era só uma questão de corpo. Era algo maior, algo que nem o doutor, com a sua maleta chique, podia explicar. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, o mistério de João Batista está só começando a se revelar. São Lourenço, onde o ar ainda está carregado com o peso do que aconteceu na igrejinha. Acomodem-se, talvez com um cobertor, porque a noite em São Lourenço está ficando mais fria. E não é só pelo vento que desce das montanhas. No último capítulo, vimos o doutor Alfredo tentar explicar o despertar de João Batista com uma palavra estranha, catalepsia, que a vila não engoliu. As palavras de João, aquelas sobre luzes de sombras, ainda ecoam, e agora a vila está dividida. Hoje, vamos ver como São Lourenço lida com um homem que voltou do além, e como, às vezes, o medo fala mais alto que a fé. Vamos voltar para as ruas de terra e os cochichos da praça. Depois que João acordou no velório, São Lourenço nunca mais foi a mesma. A vila, que já vivia de fofocas, agora tinha um assunto que não acabava. João Batista, o homem que enganou a morte. Ele estava em casa, se recuperando aos poucos, com Clara cuidando dele dia e noite. Mas, fora daquelas 4 paredes, a vila estava agitada. Era como se João tivesse trazido algo com ele, algo que ninguém sabia explicar, mas que todos sentiam. As pessoas passavam pela casa dele e olhavam de lado, como se o próprio ar ao redor pudesse carregar um segredo perigoso. No começo, alguns viam João como um milagre. Dona Francisca, com seu leque de palha e sua fé inabalável, dizia que ele era um escolhido de Deus. É como Lázaro voltando da tumba, ela exclamava na venda da Dona Maria enquanto comprava farinha. As mulheres mais velhas, que adoravam uma história de santo, concordavam e até levavam velas para a porta da casa de João, como se ele fosse uma estátua na igreja. Ana e Pedro, os filhos, achavam graça. "Olha, mamãe, o papai virou santo", dizia Ana rindo, enquanto Clara só balançava a cabeça, cansada demais para discutir. Mas nem todo mundo via João com olhos de devoção. Para muitos, o que aconteceu na igrejinha era mais assustador do que sagrado. Benedita, que ainda não se recuperou do susto, espalhava que João tinha feito um pacto com o diabo. Ninguém volta assim, falando coisas doidas, sem ter mexido com o que não deve. Ela dizia, segurando o terço com tanta força que parecia que ia quebrar. O velho Zé do Mato, que se sentia culpado por ter declarado João morto, agora evitava passar perto da casa dele. "Eu juro que não tinha pulso", ele murmurava como se precisasse se justificar para as galinhas que o ouviam. Até o padre Vicente, que sempre foi a voz da calma, estava em dúvida. Ele visitava João quase todo dia, levando água benta e rezando com Clara. Mas seus sermões na igreja começaram a mudar. Ele falava sobre confiar em Deus, mas também sobre tentar entender os sinais do Senhor. A vila notou. "Se até o padre está com medo, é porque tem coisa errada", cochichava Manuel, que ainda tentava rir de tudo, mas já não achava tanta graça. Até o seu Antônio, que sempre tinha uma explicação, só dizia: "Isso não é coisa de vaca, nem de médico. Isso é outra coisa." A vida de João, que já não era fácil, ficou ainda mais dura. Quando ele finalmente conseguiu sair de casa, magro e pálido, com o chapéu de palha meio torto, as pessoas atravessavam a rua para não cruzar com ele. Na venda da Dona Maria, onde ele sempre comprava fumo, agora o atendiam rápido, com sorrisos nervosos. "É só precaução", dizia a Dona Maria, mas até ela limpava o balcão depois que ele saía, como se João pudesse deixar algo no ar. As crianças, que antes corriam para brincar com ele, agora se escondiam atrás das saias das mães. "Ele é o homem que voltou", diziam elas como se fosse o nome de um monstro. Clara sentia o peso disso tudo. Ela, que sempre foi forte, agora tinha que lidar com os olhares tortos e os cochichos.
Eles acham que meu marido é o quê? Ela desabafava com Dona Francisca, que tentava consolar. Mas até Clara estava começando a se perguntar. João não era o mesmo. Ele falava pouco e, quando falava, às vezes soltava frases estranhas, como se ainda estivesse preso àquele momento no caixão. As sombras já ainda estão aqui, ele disse uma noite olhando para a parede. Clara sentiu o arrepio, mas segurou a mão dele e pediu para ele descansar. A igreja, que sempre foi o centro da vila, agora era um campo de batalha. O padre Vicente tentava manter todos unidos, mas as pessoas estavam divididas. Alguns queriam que João fosse à missa para provar que era um homem de Deus. Outros achavam que ele não devia nem pisar na igrejinha, porque vai que ele traz algo com ele. Até as crianças começaram a inventar histórias, dizendo que João brilhava à noite ou que os passarinhos paravam de cantar quando ele passava. Manuel, sempre com uma piada, dizia que se ele brilha, pelo menos economiza a vela. Mas o clima na vila estava pesado e as risadas eram poucas. A família de João sofria mais do que ele. Ana e Pedro, que antes corriam livres pela praça, agora eram apontados pelas outras crianças. Filhos do homem que voltou, diziam elas como se fosse uma maldição. Clara tentava protegê-los, mas sentia a vila se fechando ao redor deles. Até as visitas à casa diminuíram. Antes, as mulheres levavam bolos e café. Agora só Dona Francisca aparecia com suas velas e suas orações. João, por sua vez, parecia alheio a tudo isso. Ou talvez ele soubesse e apenas aceitasse. Ele voltava aos poucos ao trabalho no campo, mas seus olhos ainda pareciam distantes, como se uma parte dele tivesse ficado na igrejinha ou em algum lugar mais longe. A vila, que sempre viveu de histórias, agora tinha uma nova. João Batista, o homem que voltou, mas que talvez nunca tenha voltado por inteiro. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, o mistério de João está começando a mudar a vila, e algo maior está por vir. A vila ainda carrega o peso do que aconteceu com João Batista, o homem que voltou do próprio velório. Acomodem-se, talvez com uma xícara de chá para aquecer a alma, porque a noite em São Lourenço está ficando mais misteriosa. No último capítulo, vimos como a vila virou as costas para João, dividida entre medo e reverência, enquanto ele tentava voltar à vida normal. Mas, em São Lourenço, o normal nunca dura muito. Hoje, vamos viajar alguns anos à frente, quando coisas estranhas começam a acontecer, e as palavras de João, aquelas sobre luzes, sombras e um fim que não era o fim, começam a fazer um sentido que ninguém queria acreditar. Vamos voltar para a vila, onde o passado não fica quieto. Os anos passaram em São Lourenço, mas a história de João Batista nunca foi esquecida. Ele voltou ao trabalho no campo com seu chapéu de palha e seu jeito quieto, mas a vila ainda olhava para ele de lado. Clara e os filhos, Ana e Pedro, aprenderam a conviver com os cochichos, mas a vida não era mais a mesma. A igrejinha ainda reunia a vila aos domingos, e o padre Vicente ainda tentava manter todos em paz, mas havia uma sombra pairando sobre São Lourenço. E não era só nos olhos de João. Era algo maior, algo que começou a se mostrar quando a vila menos esperava. Tudo começou com a seca. 3 anos depois do velório, a chuva, que sempre vinha generosa para os campos de milho e mandioca, simplesmente parou. O céu ficou azul como nunca, mas era um azul cruel, que queimava a terra e fazia os rios virarem fios de água. Os agricultores, como Manuel, que agora já não era tão jovem, olhavam para o céu e coçavam a cabeça. "Nunca vi isso", ele dizia, tentando rir, mas com a voz seca como o chão. As plantações murchavam, e as galinhas que antes cacarejavam alto agora pareciam tão cansadas quanto a vila. Mas a seca não veio sozinha. Logo depois, o gado começou a adoecer. Vacas que sempre foram fortes começaram a cair uma atrás da outra, sem motivo claro.
O seu Antônio, que ainda se achava especialista por causa daquela história da vaca curada, tentou de tudo, chás, rezas, até um emplastro que ele jurava ser infalível, mas nada funcionava. É praga, ele murmurava, olhando para o horizonte. E pela primeira vez, ninguém riu da ideia de praga. Até Dona Maria, que sempre foi prática, começou a se perguntar se havia algo errado com São Lourenço. Foi quando alguém, provavelmente Benedita, que nunca deixou de falar do velório, lembrou das palavras de João. As sombras cantam, o fim está chegando. Ela repetiu na venda, enquanto as outras mulheres ouviam em silêncio. De repente, aquelas frases, que antes pareciam delírio, começaram a soar como um aviso. Dona Francisca, com seu leque de palha, cruzou os braços e disse: "Eu avisei que ele era um escolhido, ele viu isso tudo." Mas nem todos concordavam. O velho Zé do Mato, que ainda carregava a culpa de ter declarado João morto, balançava a cabeça. Se ele viu, por que não falou claro? Isso não é coisa de Deus. A vila começou a revisitar as palavras de João, tentando encaixá-las nos problemas que enfrentavam. Alguém lembrou que ele tinha falado de uma cidade de fogo no céu. E, numa noite sem lua, quando um pôr do sol vermelho incendiou o horizonte, as pessoas se reuniram na praça apontando para as nuvens como se esperassem ver algo. Outros juravam que João tinha mencionado sombras que vigiam. E, quando os passarinhos pararam de cantar por dias, até Manuel, que sempre fazia piada, ficou quieto. Vai que ele estava certo, ele disse, meio brincando, meio sério. Enquanto isso, João vivia sua vida, ou, pelo menos tentava. Ele trabalhava nos campos, mas a seca atingiu até ele. E a sua colheita estava minguando. Clara notava que ele parecia mais distante, como se soubesse de algo que não queria contar. Às vezes, à noite, ele a ouvia falando baixo, repetindo pedaços das mesmas palavras do velório. "Elas sabem, elas estão vindo", ele murmurava, olhando para o escuro. Clara, com medo de perguntar, só segurava a mão dele e rezava. A vila, que já estava dividida sobre João, agora via essas desgraças como um sinal. Alguns, como Dona Francisca, achavam que ele era um profeta, que suas palavras eram avisos divinos. Outros, como Benedita, insistiam que ele tinha trazido uma maldição. "Quem volta do túmulo não volta puro", ela dizia, abanando o terço. Até o padre Vicente, que tentava manter a vila unida, começou a incluir as palavras de João nos sermões, falando de sinais dos tempos e da necessidade de fé. Mas, no fundo, ele também estava confuso. Se é de Deus, por que é tão assustador? Ele perguntou a Clara, numa tarde quieta. As histórias começaram a crescer. Alguém disse que, numa noite sem lua, viu luzes estranhas nas montanhas, como se fossem as luzes que João mencionou. Outros juraram que ouviram cânticos vindos da floresta, lembrando as sombras que cantam. As crianças, sempre prontas para transformar tudo em lenda, começaram a dizer que João falava com fantasmas à noite. Manuel, tentando aliviar o clima, brincou: "Se ele está falando com um fantasma, pelo menos arranja alguém para ajudar na colheita." Mas as risadas eram poucas. São Lourenço estava começando a acreditar que João tinha visto algo que agora estava se tornando real. Enquanto a vila enfrentava a seca e a morte do gado, as palavras de João se tornavam mais do que um mistério. Eram um peso, uma sombra que crescia com cada dia sem chuva. João, que nunca quis ser o centro de nada, agora era o homem que todos olhavam, fosse com medo, fosse com esperança. E no fundo, a vila sabia. O que quer que João tivesse trazido do caixão,
ainda não tinha terminado de se mostrar. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, as palavras de João estão começando a mudar tudo e o mistério está apenas começando. A nossa história em São Lourenço, onde a vila vive sob a sombra de um mistério que não explica, mas também não esquece. Acomodem-se, talvez como uma luz suave para espantar o escuro, porque hoje vamos abrir uma porta para o passado de João Batista, um homem que já foi chamado de santo, de amaldiçoado e agora, talvez, de algo mais. No último capítulo, vimos a vila enfrentar secas e desgraças, conectando tudo às palavras estranhas que João disse no velório. Palavras sobre luzes, sombras e um fim que não era o fim. Agora, anos depois, um novo pedaço do quebra-cabeça aparece, escondido numa caixa de madeira empoeirada. Vamos mergulhar no Diário de João, onde as respostas, ou mais perguntas, estão esperando. Os anos passaram em São Lourenço, mas a história de João Batista continuava viva, como uma fogueira que nunca apaga. A vila, ainda sofrendo com a seca e a perda do gado, olhava para João com um misto de medo e fascínio. Ele vivia quieto, trabalhando nos campos minguados, com Clara e os filhos tentando ignorar os cochichos. Mas mesmo com o tempo, as palavras que ele disse na igrejinha, as sombras cantam e o fim está chegando, não saíam da cabeça de ninguém. Benedita ainda segurava o terço com força, jurando que João trouxe algo do além. Dona Francisca, com seu leque de palha, insistia que ele era um profeta. E Manuel, sempre com uma piada, dizia que, se ele é profeta, podia profetizar uma chuva, né? Mas até ele falava baixo, como se temesse que as sombras de João estivessem ouvindo. Foi numa tarde quente, muitos anos depois, que algo novo veio à tona. Ana, agora uma jovem adulta, estava limpando a casa antiga de João e Clara, que já não viviam mais lá. A família tinha se mudado para uma casinha menor, depois que João ficou doente de novo e o trabalho no campo ficou difícil. Enquanto varria o chão de terra batida, Ana encontrou uma caixa de madeira embaixo de uma cama velha. Era a mesma caixa onde João guardava seus livros, aqueles livrinhos velhos que a vila achava esquisitos. Ele sempre dizia que ali tinha seus tesouros. Ana lembrou rindo, enquanto abria a tampa com cuidado, como se pudesse acordar algo. Dentro da caixa, entre os livros mofados e um rosário quebrado, Ana encontrou um caderno. Não era nada chique, só um maço de papéis amarrados com barbante, com a capa tão gasta que mal dava para ler o nome de João escrito a lápis. Ela levou o caderno para casa e mostrou para Pedro, seu irmão, que agora trabalhava como carpinteiro, como o velho seu Geraldo. Os dois sentaram à mesa com uma vela acesa e começaram a folhear. O que encontraram fez Ana sentir um arrepio, como se o pai estivesse ali, olhando por cima do ombro. O caderno era um diário, escrito na letra torta de João. As páginas estavam cheias de anotações, algumas tão confusas que pareciam rabiscos de alguém sonhando acordado. Ele escrevia sobre seus sonhos, aqueles que contava para Clara à noite. Vi uma luz que não queima, mas fala, dizia uma página. As sombras dançam e sabem meu nome, dizia outra. Havia desenhos também, linhas tortas que pareciam estrelas, ou talvez olhos, espalhados pelas margens. Ana e Pedro liam em silêncio, com o coração apertado. Era como ouvir a voz do pai, mas de um jeito que eles nunca conheceram. Algumas partes do diário falavam de coisas que João nunca contou para ninguém. Ele escrevia sobre noites na floresta, com o curandeiro seu Raimundo, aprendendo sobre ervas e vozes que vêm da terra. Ele me disse que o mundo tem camadas como cebola e que às vezes a gente vê o que está embaixo, João escreveu. Havia também trechos sobre os livros que ele lia, com nomes de estranhos de santos e profetas que ninguém em São Lourenço conhecia. Eles falam do fim, mas não é o fim. Ele anotou numa frase que fez Ana parar de respirar por um segundo. Era quase exatamente o que ele disse no velório. Mas o que mais chamou a atenção foi uma página escrita com a letra mais apertada, como se João estivesse com pressa. Elas vieram de novo,
As vozes não são de Deus, mas também não são do outro. Elas sabem o que vem. Pedro, que sempre foi mais prático que a irmã, fechou o caderno e disse: "Isso é coisa de quem está com a cabeça cansada." Mas Ana não conseguia parar de pensar. Ela lembrava do pai falando sozinho à noite, dos olhos dele que pareciam ver além. Ele sabia de algo, ela disse, com a voz baixa, como se temesse que as sombras do diário a ouvissem. Ana levou o caderno para Dona Francisca, a única pessoa que ainda falava de João com carinho. A velha, agora com o cabelo mais branco que o leque de palha, leu as páginas com cuidado. Seu pai era especial, ela disse, com os olhos brilhando. Ele viu coisas que a gente não entende. Mas quando Ana perguntou se deviam mostrar o diário para a vila, Dona Francisca balançou a cabeça. Eles não estão prontos, vão dizer que é coisa do diabo. E claro, Benedita, que ainda rondava a venda com suas teorias, provavelmente concordaria. O diário ficou com Ana, guardado como um segredo. Mas a notícia de sua existência se espalhou porque em São Lourenço nada fica escondido por muito tempo. Alguns, como Dona Maria, achavam que era só um monte de rabiscos de um homem doente. Outros, como o velho Zé do Mato, começaram a se perguntar se João realmente tinha visto algo além. Até Manuel, que agora tinha seus próprios filhos, brincou. Se ele é profeta, podia profetizar uma chuva, né? Mas até ele falava baixo, como se temesse que as sombras de João estivessem ouvindo. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, o diário de João Batista está abrindo portas que talvez deveriam ficar fechadas. O mistério de João Batista ainda paira como a neblina que desce das montanhas. Acomodem-se, talvez com um travesseiro bem fofinho, porque hoje vamos dar um passo atrás, olhar para o mundo ao redor de João e entender por que sua história ecoa tão fundo. No último capítulo, Ana encontrou o diário do pai, cheio de sonhos, visões e palavras que parecem vir de outro lugar. Agora, vamos viajar pelo Brasil dos anos 1920, um tempo de fé, medo e histórias que transformam vilas como São Lourenço em caldeirões de mistério. Vamos ver como o passado da vila e do país ajuda a explicar por que João virou uma lenda. São Lourenço, na década de 1920, era só um pontinho no mapa do Brasil, perdido no interior, onde as estradas de terra eram mais trilhas do que ruas. O Brasil daquela época era um país de contrastes. As cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo, já sonhavam com luz elétrica e bondes, enquanto vilas como São Lourenço viviam quase como há 100 anos. Não tinha hospital, nem médico, e a notícia mais rápida chegava de carroça ou a cavalo. Mas o que São Lourenço tinha de sobra era fé, e junto com ela, um bocado de superstição. A igrejinha branca, com seu sino meio desafinado, era o centro de tudo, onde as pessoas buscavam respostas para o que a vida não explicava. A religião em São Lourenço, como em boa parte do Brasil rural, era uma mistura rica e complicada. O catolicismo reinava, com missas, terços e festas de santo que juntavam a vila inteira. Mas ao lado da cruz, havia outras crenças, trazidas pelos indígenas que já viveram naquelas terras e pelos escravos africanos que deixaram suas marcas na cultura. Histórias de encantados, espíritos da floresta e até feitiços eram contadas à noite, ao redor de fogueiras, com o mesmo respeito que se dava aos santos. Dona Francisca, com seu leque de palha, adorava essas histórias e dizia que São Lourenço era terra abençoada, mas também vigiada. Benedita, claro, achava que vigiada era só um jeito bonito de dizer assombrada. Essa mistura de crenças fazia com que qualquer coisa fora do comum virasse assunto por semanas. Um trovão mais forte, um pássaro que cantava fora de hora, ou, no caso de João, um homem que acordava no próprio velório, tudo isso era visto como sinal de algo maior. No Brasil dos anos 1920, histórias de mortos-vivos não eram novidade. Havia lendas de pessoas que, como João, foram dadas como mortas só para acordar no caixão. Às vezes era culpa da medicina precária, que não sabia diferenciar um desmaio profundo de uma morte de verdade. Outras vezes, a vila preferia acreditar em milagre ou maldição. É o jeito do povo,
dizia Dona Maria enquanto servia café na venda. Se não explica, a gente inventa. E São Lourenço era especialista em inventar. A vila tinha suas próprias lendas, como a da mulher do século passado que viu o fim do mundo em chamas, ou do velho que jurava falar com os mortos na floresta. Quando João acordou no velório, falando de luzes e sombras, a vila logo conectou ele a essas histórias. Ele é como a Dona Clara dos antigos, dizia Dona Francisca, lembrando a profetisa que falava de fogo no céu. Benedita, claro, torcia o nariz. Se é profeta, por que não avisa onde está a chuva? Ela resmungava segurando o terço. Até Manuel, que gostava de rir de tudo, admitia. Essas histórias antigas, sei não, mas dão um frio na espinha. A falta de médicos em São Lourenço também ajudava a transformar casos como o de João em mistério. Naquela época, o Brasil rural dependia de curandeiros, como o seu Raimundo, que João visitava. Esses curandeiros sabiam de ervas, rezas e até rituais que misturavam o catolicismo com crenças africanas e indígenas. Eles eram respeitados, mas também temidos. Quem mexe com erva, mexe com o que não vê, dizia o velho Zé do Mato, que ainda se sentia culpado por ter declarado João morto. Quando o Dr. Alfredo veio com sua explicação de catalepsia, a vila ouviu, mas preferiu suas próprias histórias. Afinal, catalepsia não explicava as palavras de João, nem as secas que vieram depois. O Brasil dos anos 1920 também era um tempo de mudanças. Nas cidades, falava-se de progresso, de máquinas e de ciência. Mas no interior, a vida ainda era guiada pelo ritmo da natureza e da fé. Em São Lourenço, a ideia de um homem voltar do túmulo não era só possível, era quase esperada. Histórias de milagres, como santos que curavam doentes ou apareciam em sonhos, eram contadas com a mesma naturalidade que se falava do tempo. E histórias de outro lado, como almas penadas ou espíritos que rondavam a floresta, eram tão reais quanto a figueira na praça. João, com seu diário cheio de visões e suas palavras estranhas, encaixava perfeitamente nesse mundo. Até o padre Vicente, que tentava manter a vila na linha, sabia que São Lourenço vivia com um pé na igreja e outro na floresta. Ele mesmo cresceu ouvindo histórias de sua avó, que jurava ter visto uma luz dançar nas montanhas. Quando ele lia o diário de João, anos depois, com Ana ao seu lado, ele murmurou: talvez Deus fale de jeitos que a gente não entende. Até o seu Antônio, que ainda tentava explicar tudo com sua história da vaca, admitiu: se isso é de Deus, é um Deus que gosta de assustar. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, o passado do Brasil rural está ajudando a vila a entender ou a temer ainda mais o mistério de João Batista. O mistério de João Batista ainda paira como a neblina que cobre as montanhas ao amanhecer. Acomodem-se, talvez com uma xícara de café para manter os olhos abertos, porque hoje a vila recebe um visitante que vai mexer com o que já estava bem bagunçado. No último capítulo, viajamos pelo Brasil rural dos anos 1920, onde fé, medo e lendas transformaram João num enigma. Agora, anos depois do velório, quando a vila pensava que o pior já tinha passado, um estranho chega, trazendo mais perguntas do que respostas. Vamos voltar para as ruas de terra de São Lourenço, onde o inesperado está sempre à espreita. Os anos haviam passado desde o dia em que João Batista acordou no próprio velório, mas São Lourenço ainda carregava aquela história como uma cicatriz. João, agora mais velho, com o rosto marcado pelo sol e pela vida, vivia quieto, trabalhando o que podia nos campos castigados pela seca. Clara cuidava dele com a mesma paciência, enquanto Ana e Pedro, já crescidos, tentavam construir suas próprias vidas. A vila, embora ainda dividida entre ver João como profeta ou problema, tinha voltado a uma certa rotina. As fofocas continuavam, claro. Benedita nunca parava de falar sobre o homem que voltou. Mas a vida seguia, com o sino da igrejinha marcando os dias. Foi numa tarde poeirenta, quando o sol parecia derreter o chão, que ele apareceu. Um homem que ninguém conhecia, descendo de uma carroça que parecia ter vindo de muito longe.
Ele era alto, magro, com um chapéu que não combinava com São Lourenço. Parecia coisa de cidade grande, ou talvez de outro país. Carregava uma bolsa de couro gasta e tinha olhos que pareciam estudar tudo como se a vila fosse um livro aberto. "Boa tarde", ele disse, com um sotaque que ninguém reconheceu enquanto parou na praça, bem embaixo da figueira. A vila inteira parou para olhar. Forasteiros eram raros, e forasteiros com o jeito de quem sabe demais eram mais raros ainda. Dona Maria, sempre a primeira a saber de tudo, foi logo perguntando quem ele era. "Sou um estudioso", ele respondeu com um sorriso que não explicava nada. "Estou aqui por causa de uma história, a história de um homem que voltou." A vila, que achava que já tinha esgotado o assunto João Batista, ficou de orelha em pé. Benedita, claro, já estava segurando o terço, murmurando: "Esse aí não é de Deus." Manuel, que agora tinha uma barriga de quem gostava do bolo de Dona Maria, riu e disse: "Se ele veio por causa do João, vai embora com dor de cabeça." Mas até ele ficou curioso. O estranho pediu para falar com o João. Clara, que não gostava de estranhos rondando a família, hesitou. Mas o padre Vicente, sempre tentando manter a paz, convenceu-a a receber o homem. "Ele parece saber do que está falando", disse o padre, embora seus olhos mostrassem dúvida. Então, numa noite quieta, com as estrelas brilhando sobre São Lourenço, o estranho foi até a casinha de João. Clara abriu a porta, com Ana e Pedro ao lado, e o homem entrou, tirando o chapéu com um gesto que parecia ensaiado. João estava sentado numa cadeira de madeira, com o rosto cansado, mas os olhos ainda carregando aquele brilho que assustava e fascinava. O estranho se apresentou como Dr. Elias, um nome que ninguém na vila achava que era o verdadeiro. Ele disse que viajava o mundo estudando fenômenos extraordinários, coisas como pessoas que viam o futuro, sonhavam com o além, ou como João, voltavam de onde não deveriam. "Eu ouvi falar do seu caso", ele disse, com a voz calma, mas firme. "Quero saber o que você viu." João olhou para ele, depois para Clara, e ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. O que aconteceu naquele encontro, ninguém sabe ao certo. Clara e os filhos ficaram na cozinha ouvindo só pedaços da conversa. O doutor Elias perguntava sobre o velório, sobre as palavras que João disse, sobre os sonhos que ele tinha antes e depois. João respondia abaixo, com frases curtas, como se não quisesse abrir a porta daquele passado. "Eu vi luzes, vozes. Elas não eram daqui", segundo Ana, que espiava pela fresta da porta. O estranho anotava tudo num caderno, com uma letra tão apertada que parecia esconder segredos. Mas João não estava à vontade. Ele, que nunca gostou de ser o centro das atenções, parecia querer que o homem fosse embora. "Eu não sei explicar", ele disse com a voz rouca. "Só sei que elas estavam lá." O doutor Elias insistiu, perguntando sobre o diário que Ana tinha encontrado. Mas João balançou a cabeça. "É só coisa que escrevi para não esquecer", ele murmurou. O estranho não parecia satisfeito, mas não forçou. Ele agradeceu, deixou um cartão com um endereço que ninguém entendia, alguma cidade que soava muito longe, e foi embora na manhã seguinte, tão misterioso quanto chegou. A vila, claro, não perdeu tempo. "Ele era um caçador de fantasmas", disse Benedita, já imaginando coisas. Dona Francisca, com seu leque de palha, achava que ele era um anjo disfarçado, vindo para confirmar que João era um escolhido. Até o seu Antônio, que ainda tentava explicar tudo, disse: "Se ele estuda mortos-vivos, devia estudar minha vaca primeiro." A visita do estranho só aumentou o mistério. Por que alguém viria de tão longe por causa de João? O que ele queria com aquelas palavras sobre luzes e sombras? João, como sempre, ficou quieto, mas Clara notou que, depois daquela noite, ele parecia mais inquieto, como se o estranho tivesse mexido em algo que ele queria esquecer. São Lourenço, que nunca deixava uma história morrer, agora tinha mais uma para contar. E no fundo, todos sabiam, o doutor Elias não era o fim do mistério, mas só mais um capítulo. Então, amigos,
respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, o passado de João Batista ainda tem muito a revelar. São Lourenço, onde o mistério de João Batista ainda sussurra pelos cantos da vila, como o vento que atravessa as montanhas, acomodem-se, talvez com um cobertor quentinho, porque hoje a história fica mais pesada, mais triste, mas ainda cheia de segredos. No último capítulo, vimos a chegada do Dr. Elias, o estranho que veio de longe para perguntar sobre as palavras de João, deixando a vila com mais perguntas do que respostas. Agora, vamos acompanhar os últimos anos de João Batista, um homem que carregou o peso de ter voltado do além e de tudo que veio com ele. Vamos voltar para São Lourenço, onde o tempo parece correr, mas nunca apaga o passado. Os anos após a visita do estranho foram duros para João Batista. Ele, que já não era mais o mesmo desde o velório, parecia carregar uma sombra que ninguém via, mas todos sentiam. São Lourenço, com sua seca interminável e os campos minguados, não ajudava. João voltava ao trabalho no milharal, com seu chapéu de palha torto e as mãos calejadas. Mas o corpo não era mais o mesmo. Ele tossia muito, andava devagar, e seus olhos, aqueles que sempre pareciam ver além, agora estavam fundos, como se o peso do que ele viu no caixão tivesse ficado com ele. Clara, sua esposa, era a rocha que segurava a família. Ela cuidava de João, dos filhos, Ana e Pedro, e da casa, mesmo com os olhares tortos da vila. Mas até ela notava que João estava diferente. Ele falava pouco, e quando falava, era com frases curtas, quase como se tivesse medo de dizer demais. À noite, Clara às vezes o encontrava acordado, olhando para o teto, murmurando pedaços das mesmas palavras do velório. As sombras. Elas sabem. Ela segurava a mão dele, rezava baixo, mas no fundo sentia um arrepio. O que você viu, João? Ela perguntava. Mas ele só balançava a cabeça e dizia: é melhor não saber. A vila, que nunca deixou a história de João morrer, agora o tratava com uma mistura de pena e desconfiança. Dona Francisca ainda levava velas para a casa dele, insistindo que ele era um escolhido de Deus. Ele carrega uma cruz que a gente não entende, ela dizia, abanando seu leque de palha. Mas Benedita, com seu terço sempre na mão, achava que João estava pagando um preço. Quem volta do túmulo não volta de graça. Ela cochichava na venda da Dona Maria. Até Manuel, que sempre tentava rir, agora falava baixo. O João tá parecendo um fantasma, mas um fantasma que ainda corta milho. Os amigos de João eram poucos. O velho Zé do Mato, que ainda se sentia culpado por ter declarado ele morto, às vezes aparecia com 1 litro de cachaça, tentando conversar como nos velhos tempos. Mas João não era mais de conversa. Ele ouvia, dava um sorriso fraco e voltava para os seus pensamentos. Até o padre Vicente, que visitava com frequência, notava que João parecia distante. Você tá com Deus, meu filho? Ele perguntava. João respondia com um aceno, mas seus olhos diziam outra coisa. A saúde de João foi piorando. A tosse, que no começo era só um incômodo, virou uma companhia constante. Clara fazia chás, pedia conselhos à Dona Francisca, mas nada parecia ajudar. A vila, que já tinha suas próprias dificuldades com a seca, não oferecia muito. Não havia médico, e o Dr. Alfredo, que veio anos antes com a história de catalepsia, nunca mais voltou. Se fosse catalepsia de novo, ele já tinha acordado. Brincava Manuel, tentando aliviar o clima, mas até ele sabia que não havia graça nisso. João estava apagando, devagar, como uma vela que já queimou demais. E tinha os sonhos. Clara contava em voz baixa que João ainda tinha visões, mesmo depois de tantos anos. Ele acordava no meio da noite suado, falando de luzes que dançavam e vozes que cantavam em línguas estranhas. Elas não vão embora, ele dizia com a voz tremendo. Clara tentava acalmá-lo, mas sentia que ele estava lutando com algo que ela não podia ver.
O diário, que Ana guardava escondido, parecia ser a única pista, mas João nunca mais tocou nele. Quando Ana perguntou sobre as anotações, ele só disse: "Guarda isso, filha. Não é para agora." A família de João também sofria. Ana e Pedro, agora adultos, enfrentavam os olhares da vila, que ainda os chamava de filhos do homem que voltou. Pedro, que trabalhava como carpinteiro, tentava ignorar. Mas Ana, mais sensível, sentia o peso. "Por que o papai não explica?" ela perguntava a Clara, com lágrimas nos olhos. Clara só abraçava a filha, sem resposta. A vila, que antes trazia bolos e café, agora mantinha distância. Até Dona Maria, que sempre foi prática, servia João na venda com um sorriso rápido, como se tivesse medo de ficar muito tempo perto dele. João parecia saber que seu tempo estava acabando. Numa noite, ele chamou Clara e os filhos para perto. "Eu não queria assustar ninguém, mas o que eu vi tá vindo." Ele não explicou mais e Clara não insistiu. Ela sabia que João carregava algo que não podia compartilhar, algo que o estava consumindo. A vila, que já tinha transformado a história dele em lenda, agora a ouvia como um homem marcado. Não por Deus, não pelo diabo, mas por algo que São Lourenço não entendia. Quando João começou a ficar mais na cama do que no campo, a vila sentiu o peso. Até o seu Antônio, que ainda tentava explicar tudo, ficou quieto. "Nem vaca aguenta isso", ele murmurou olhando para o céu seco. São Lourenço, que viveu anos sob a sombra de João, agora se preparava para dizer adeus de novo, mas dessa vez com a certeza de que ele não voltaria. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o próximo capítulo, porque em São Lourenço, o fim de João Batista está chegando, mas a sua história está longe de terminar. Amigos, a nossa história em São Lourenço, onde a vila carrega as marcas de João Batista como cicatrizes que nunca somem. Acomodem-se, talvez com uma luz suave para espantar as sombras, porque hoje vamos fechar um ciclo, mas abrir outro. No último capítulo, acompanhamos o declínio de João, um homem consumido pela saúde frágil e pelo peso do que viu ou do que trouxe do além. Agora, com a morte definitiva de João, São Lourenço começa a transformar sua história em lenda, mas não sem antes enfrentar mais perguntas. Vamos voltar para a vila, onde o passado de João se torna maior que ele próprio. João Batista partiu de vez numa noite silenciosa. Muitos anos após o velório que mudou São Lourenço para sempre. Desta vez, não houve caixão na igrejinha, nem velas tremendo sem motivo. Ele morreu em casa, na cama, com Clara segurando sua mão e Ana e Pedro ao seu lado. A tosse que o acompanhava havia anos finalmente venceu. E João, com seus olhos que pareceu ver além, fechou-os para não abrir mais. Clara, exausta de tanto lutar pela família, chorou baixo, como se soubesse que ele precisava descansar. Ana, agora uma mulher forte, abraçou o irmão Pedro, que mesmo sendo carpinteiro de mãos calejadas, deixou as lágrimas caírem. A vila, que tanto temeu e reverenciou João, veio para o enterro. Não era como da primeira vez, com pânico e correria. Agora havia um silêncio respeitoso, mas pesado, como se São Lourenço soubesse que estava enterrando mais do que um homem. O padre Vicente, com a barba mais branca do que nunca, fez um sermão simples, falando de fé e mistério. João foi um de nós, mas também algo mais, ele disse. E ninguém na igrejinha discordou. Até a Benedita, que passou anos segurando o terço com medo de João, baixou a cabeça e murmurou uma oração. Que ele encontre paz, ela disse, talvez pela primeira vez sem falar do diabo. Mas a história de João não terminou com o enterro. Em São Lourenço, histórias como a dele não morrem, elas crescem, como a figueira na praça. Logo após o funeral, a vila começou a transformar o que aconteceu numa lenda. As palavras de João no velório, as sombras cantam e o fim está chegando, foram repetidas de avó para neto, ganhando novas formas a cada vez. Dona Francisca, que ainda abanava seu leque de palha, contava às crianças que João era um profeta, enviado para avisar sobre tempos difíceis.
Ele viu o que a gente não vê, ela dizia, com os olhos brilhando, como se ainda esperasse que João voltasse. Outros, como Dona Maria, eram mais práticos. Ele era um homem doente, que sonhava demais, ela dizia na venda enquanto servia café. Mas até ela, que nunca acreditou em vultos, contava a história com um certo respeito, como se soubesse que havia algo além. As crianças, que adoravam transformar tudo em aventura, corriam pela praça dizendo que João falava com espíritos da floresta e que à noite luzes dançavam nas montanhas por causa dele. Manuel, agora com filhos próprios, ria e dizia: "Se o João está dançando com luzes, espero que tenha aprendido a dançar melhor." Mas até suas piadas vinham com um tom de quem não duvidava de tudo. O diário de João, guardado por Ana, virou uma relíquia. Ela nunca mostrou para a vila, por medo do que fariam com ele. Mas, às vezes, lia trechos para Pedro, que balançava a cabeça, sem saber o que pensar. Nosso pai sabia de algo, Ana dizia, folheando as páginas amareladas, mas ele não queria que a gente soubesse. O padre Vicente, que viu o diário uma vez, sugeriu guardá-lo na igrejinha, como se fosse um livro sagrado. Mas Ana recusou. "É do papai", ela disse com a voz firme, como se protegesse um pedaço dele. Anos depois, quando Ana já tinha seus próprios filhos, a história de João começou a mudar, como toda lenda. Alguns diziam que ele previu a seca que castigou São Lourenço. Outros que ele viu o futuro do Brasil, com guerras e mudanças que ninguém entendia. Havia quem jurasse que numa noite sem lua, luzes foram vistas nas montanhas, como as que João descreveu no diário. Até o velho Zé do Mato, que morreu pouco depois de João, deixou uma história. Disse que antes de partir, sonhou com João, que lhe disse: "As sombras estão esperando, Zé." Ninguém sabia se era verdade ou só cachaça falando, mas a vila guardou a história. Os descendentes de São Lourenço, já na geração seguinte, contavam a história com detalhes que João nunca mencionou. Falavam de um homem que voltou do túmulo com olhos de fogo, ou de vozes que cantavam na igrejinha na noite do velório. Até o seu Antônio, que insistia na história da vaca, virou parte da lenda, como o homem que tentou explicar o inexplicável. Se ele tivesse ouvido a vaca, talvez entendesse João, brincavam os mais jovens, rindo na praça. Mas até suas piadas vinham com um tom de quem não duvidava de tudo. Mas, no fundo, São Lourenço sabia que a história de João era mais do que uma lenda para assustar crianças. Era um lembrete de que o mundo tem camadas, como o curandeiro seu Raimundo dizia, e que João, de algum jeito, viu uma delas. A vila, que nunca se recuperou da seca, foi ficando menor, com casas vazias e jovens indo para a cidade. Mas a história de João ficou, como a figueira, firme no centro da praça. Clara, que viveu mais alguns anos, contava a história com orgulho, mas também com tristeza. Meu João era um homem simples, mas carregava algo que nem ele entendia. Ana guardou o diário até o fim, passando-o para seus filhos, com um aviso: leiam, mas não tentem entender tudo. E assim, João Batista, o homem que acordou no próprio velório, virou mais do que um nome. Virou uma pergunta que São Lourenço nunca respondeu. Então, amigos, respirem fundo, fechem os olhos e venham comigo para o último capítulo, porque em São Lourenço, a história de João Batista está chegando ao fim, mas o mistério nunca termina. Amigos, a nossa história em São Lourenço, onde a vila, agora pequena e quase esquecida, ainda carrega a lenda de João Batista como uma chama que nunca apaga. Acomodem-se, talvez com uma manta para aquecer o coração, porque hoje vamos fechar nossa jornada, mas com a porta do mistério bem aberta. No último capítulo, vimos como João, o homem que acordou no próprio velório, virou uma história que São Lourenço nunca deixou ir, uma lenda que cresceu como a figueira na praça. Agora, vamos refletir sobre o que tudo isso significa, sobre o que João viu e sobre a linha fina entre o que explicamos e o que apenas sentimos. Vamos voltar, uma última vez, para São Lourenço. A história de João Batista, amigos, é daquelas que não acabam quando o caixão é fechado ou quando a vila apaga as velas. Ele foi um homem comum, um agricultor de chapéu de palha, com mãos calejadas e um gosto por livros que ninguém entendia. Mas,
Naquela noite na igrejinha, quando abriu os olhos e falou de luzes e sombras, ele virou algo mais. Um profeta para Dona Francisca com seu leque de palha, um perigo para a Benedita que nunca largou o terço, um mistério para Clara, que amou um homem que parecia carregar um pedaço do além. E para São Lourenço, ele virou uma história que ninguém explica, mas todos contam. O que João viu naquele caixão? Era ele um profeta como Dona Francisca acreditava, trazendo avisos de Deus? Ou apenas um homem doente, como Dona Maria dizia, com sonhos que a seca e a vida dura transformaram em algo maior? Talvez, como o Dr. Alfredo tentou explicar, fosse só catalepsia, um truque do corpo que enganou a vila. Mas, então, como explicar as palavras? As sombras cantam, o fim está chegando, que ecoaram nos anos de seca, nas mortes do gado, nas luzes que alguns juravam ver nas montanhas? Até Manuel, que ria de tudo, parava para pensar quando ouvia a história. Se era só doença, ele escolheu um jeito bem doido de assustar a gente. Ele dizia com um meio sorriso. São Lourenço, com sua fé misturada de santos, espíritos da floresta e curandeiros como seu Raimundo, era o lugar perfeito para transformar João numa lenda. O Brasil dos anos 1920, com suas vilas isoladas e suas histórias de milagre e maldição, abraçou a história de João como se fosse sua. E não era só São Lourenço. Em outros cantos do país, havia contos de pessoas que voltaram, de vozes que falavam do além, de sonhos que pareciam verdade. João, com o seu diário cheio de rabiscos e visões, encaixava nesse mundo, onde a linha entre o real e o impossível era tão fina quanto a neblina que cobria as montanhas. O diário guardado por Ana até seus últimos dias é talvez a chave que nunca abrimos. Nele, João escreveu sobre luzes que não queimavam, sombras que sabiam seu nome, vozes que vinham de um lugar que ele não entendia. Era loucura? Era Deus? Ou era algo que nem a ciência, nem a fé, nem o seu Antônio com sua história da vaca podiam explicar? Ana, que passou a vida protegendo o diário, dizia aos filhos: não tentem entender tudo, algumas coisas são só para sentir. E talvez ela estivesse certa. Talvez João tenha tocado algo que não era para ser tocado, visto algo que ninguém viu. A vila, com o passar dos anos, foi ficando menor. A seca levou muitos embora, e a figueira na praça, que já foi o coração de São Lourenço, agora é só uma sombra do que era. Mas a história de João ficou. As crianças de hoje, netos dos netos de Dona Maria, ainda contam sobre o homem que acordou no velório com detalhes que crescem a cada geração. Falam de luzes no céu, de vozes na floresta, de um diário que brilha à noite, coisas que João nunca disse, mas que a lenda criou. Até o padre Vicente, que viveu o suficiente para ver a vila mudar, dizia com sua voz calma: João nos ensinou que o mistério é parte da vida. E nós, amigos, o que tiramos disso? João Batista era um homem simples, mas sua história nos faz perguntar: o que há além do que vemos? Quando ele acordou, falando de sombras e luzes, ele trouxe um pedaço de algo maior, talvez um aviso, talvez um sonho, talvez só um eco de um lugar que não entendemos. São Lourenço, com suas casinhas de taipa, sua igrejinha branca e seu sino desafinado, foi o palco perfeito para essa história. E agora, enquanto a vila dorme sobre a neblina, ela nos deixa com uma pergunta: o que você faria se acordasse no próprio velório? O que diria? Então, amigos, enquanto o vento sopra pelas montanhas de São Lourenço, fechem os olhos e deixem a história de João embalar seus sonhos. Talvez em algum lugar as sombras ainda cantem e as luzes ainda dancem. Talvez João esteja lá, com seu chapéu de palha, olhando para nós com aqueles olhos que viam um além. Ou talvez ele seja apenas um homem numa vila pequena que viveu algo que ninguém explica. Boa noite, amigos. Que seus sonhos sejam tão profundos quanto o mistério de São Lourenço.